Então, hoje vai ser do princípio, vulgo Gênesis, brincadeira. Vai ser do livro de Gênesis, eu uso a versão ACF, e vai ser o capítulo 24, versículo 7, que diz assim: O Senhor Deus dos céus, que me tornou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então aqui fala uma passagem de Abraão, já, que Gênesis não é só sobre Adão e Eva, acredite se quiser. Então, Abraão, ele é considerado pai da fé. Muita gente conhece ele por causa da fé que ele tinha, de quando o seu filho era novo, criança, ele pegou Isaac, que era seu filho, né? Isaac, e entregou a sacrifício vivo a Deus, pois ele tinha pedido para ver o tamanho da sua fé e devoção por ele, né? Então, ele simplesmente entregou. Só parou porque Deus pediu. Um anjo falou, chamou Abraão, né? Enfim, muita gente conhece por causa disso. Só que em toda a sua vida que você for olhar, se você for observar, cada detalhe mostra a sua confiança e dependência em Deus. Que é assim, ó, nesse trecho, por exemplo, ele fala ao seu servo, que o pergunta como ele iria achar um filho uma esposa para o filho dele. Porque onde ele morava era em Canaã. Então tinha cananéias, e era uma região conhecida por ter muito idólatras. As mulheres eram idólatras, consideradas. Ele não queria esse tipo de esposa para seu filho, pois ele foi criado na fé de um Deus único, e é isso, Deus único é o que existe mesmo. Então ele pediu para o seu servo: vá para a terra de meu pai, aonde tem a minha parentela, ou seja, meus parentes, e procure uma mulher de Deus para meu filho. Aí quando o servo dele pergunta como, ele explica assim, ó: o Deus que me tirou da casa de meu pai, que me tirou de perto dos meus parentes, e que me prometeu que a minha descendência seria desta terra a qual eu estou, ele enviará um anjo dele adiante de sua face, ou seja, na sua frente. Um anjo irá te guiar para que tomes de lá uma mulher para meu filho, para que de lá você traga uma mulher que seja para o filho dele, uma mulher de Deus, para acompanhar a sua jornada com ele. Então, ele vai e ele acha. Claro. E tipo assim, Abraão confia tanto em Deus, assim, sabe? Tem tanto temor e confiança que no versículo seguinte ele diz assim, que se ele não conseguir, ele pode voltar, que o que acontecer ele se vira, entendeu? Meio que isso, ó, deixa eu falar aqui direitinho. Ó: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar a meu filho. Então pôs o servo debaixo da coxa de Abraão, do seu senhor, e jurou-lhe este negócio. Porque para ele naquela época foi... E quando você tinha que jurar, você tinha que pegar embaixo da coxa da pessoa a qual você prometeu e lhe jurar. Não entendo o significado, mas era isso que se fazia na época. Então, depois desse juramento, ele foi, e quando ele chegou na cidade, perto da casa dos pais dos seus parentes, da casa do seu irmão, do irmão de Abraão, ele encontra uma mulher chamada Rebeca, que o ajuda dando água para ele e para seus camelos, sendo super prestativa, super ali disposta de servir. Aí ele fala assim: o meu senhor chamou para ser esposa de... Peraí, deixa eu botar aqui certinho pra vocês. Depois disso, ele falou assim, ó:
E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor... Isso é capítulo 24, versículo 21. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nos pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu a Noel, o qual ela deu a Noar. Disse-lhe mais: Também temos palhas e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Sabe, é uma parte importante, porque assim que ele chegou, ele ficou impressionado pela atitude da mulher, pela beleza dela, pela disposição dela, porque diz no versículo 16 assim: E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem o homem ainda não havia conhecido. Então ela era bonita, etc. Aí ele ficou impressionado com as atitudes dela e perguntou de quem ela era filho, para saber se era da família correta e etc. E ainda testou mais, para ver se tinha lugar para eles se pousarem. Ela disse que sim, entende? Então, tipo assim, depois disso tudo, dessa prova de que Deus estava com ele, ele agradeceu. Ele não ficou: ai meu Deus, eu consegui, eu achei, eu cumpri a sua missão. Ele simplesmente disse: meu Deus, obrigada. Sabe, esse servo, acima de tudo, também era alguém na fé verdadeira e sincera de um único Deus e de amá-lo em primeiro plano, sabe? Aí depois disso tudo, ele vai e volta, aí pede permissão pro pai dela levar pra ela se casar com o Isaac, enfim. Aí ok, aí chegando lá, quando ela chega, tem um campo aonde Isaac está. E adivinha que Isaac estava, ó. Isaac saíra, ó, versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o seu servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então assim, você percebe assim, ó, no versículo 73 ao qual eu comecei, que quando ela chegou, provavelmente ele devia estar orando por ela, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber se ela era bonita. Ele já estava feliz, já estava louvando a Deus provavelmente, por ela ser uma mulher de Deus, por ela ser do caminho certo ao qual ele quer seguir com uma esposa, entende? Então, essa espera paciente também é uma outra demonstração de fé dessa família, por exemplo, sabe? De Abraão e seu filho a Deus, entende? Pois ele esperou pacientemente, sabendo que o que vinha de melhor desta terra viria sobre as mãos de Deus, assim. Então, aí depois que ela viu, ela perguntou e se admirou. Tipo assim, quem é aquele homem? Que ela também era da fé, dessa mesma fé que é dele. Então, quando ela via um homem assim, orando no campo sozinho, sem precisar de mais ninguém, um momento só ele e Deus, ela admirou-se também. Então, ambos souberam que eram um pelo outro. Abraão e Isaac, apesar de não conhecê-la, ele soube do que ela fez por meio do seu servo. Entende? O servo, no versículo 66, diz que e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Tipo assim, todas as coisas que aconteceu. Então, assim, a referência de tudo que você fez também vai servir para você conhecer alguém que seja do caminho certo, assim. Do momento certo para estar contigo. Entende? Aí, no último versículo do capítulo 24, que é o 67, Isaac tomou Rebeca e foi-lhe por mulher.
e amou-a. Entende? Então, foi além, assim, de tanto amor e adoração, porque tem muita gente que fala assim, a Bíblia é meio, sei lá, machista, sei lá o que, sei lá. Sendo que, tipo, ela não diz nada pra você maltratar e diminuir. As pessoas que de verdade demonstraram fé e amor e respeito a Deus, os homens, né, no caso, obviamente, eles trataram estupidamente bem as suas esposas, pois eles sabiam o valor que elas tinham. Pois ele diz que, eita, que ela é a princesa dos... aos olhos do pai, ser a princesa... Então, tem uma música dessa, não tem? Então, essa é uma música de verdade, ela tem um fundamento bíblico. Além de que a gente tem mano, as mulheres têm um capítulo inteiro de provérbios só pra elas, o capítulo 31, que fala sobre a mulher sábia. Então, assim, é só coisas boas sobre a gente, entende? Aí é isso, então a espera e a confiança que eles demonstraram nesse capítulo, por exemplo, mostra o quanto que eles amavam e confiavam em Deus, pois sabiam que dele viria o melhor. Então, independente da mulher ser muito feia, ele sabia que o conteúdo dela ia valer muito mais. E ainda veio com bônus, que é um bônus. Ela ser muito bonita, entendeu? E às vezes e talvez Abraão não quisesse que seu próprio filho fosse atrás de uma esposa para ele mesmo, pois talvez ele fosse olhar pela aparência da mulher, né? E não ia acabar escolhendo a mulher certa para ele. Então ele mandou um servo para isso. Porque às vezes a mulher pode ser um violão, mas ser um violão desafinado, ou cheia de curva, mas quanto mais curva a rua tiver, você mais sabe que ela é perigosa, né? De você, sabe, né? Bater essas coisas, derrapar e afins, entende? Aí é isso. Sobre a espera e confiança. O que você tem certeza, como eu falei semana passada, o que você tem certeza, você acredita e segue, pois é aquilo que tem em você, e o que tem em você é o que vai levar. E se o que tem dentro de você são os ensinamentos, são a palavra e o amor a Deus, então o limite é o céu, e o céu não tem limite, então é ilimitado as vantagens e afins. Então é isso, se eu começar a falar mais, vou falar besteira. E então é isso, tchau, gente.